Fala galera, tudo bem? Vocês tinham me perguntado aí nesses comentários recentemente sobre esse artigo falando da descoberta de que talvez os tiranossauros e outros dinossauros carnívoros tivessem realmente lábios cobrindo os dentes, não aqueles dentes para fora, igual nos filmes do Jurassic Park e na maioria da mídia. Um dos estudantes aqui do Dinolab, o Matheus Rocha, ele apresentou para a gente no laboratório um trabalho revisando, ele fez uma apresentação revisando o trabalho, o artigo dos colegas lá da América do Norte. E a gente acabei convidando, a Aline e eu convidamos ele para vir aqui apresentar para vocês os slides. Obrigado, Matheus, por aceitar vir aqui. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui de novo, na verdade, que é a segunda vez que eu apareço, filma a sociedade, todo colecionador de ossos. E é isso, vamos lá. Bora lá, então espera aí a vinheta que começa já já. Então, primeiramente vou me apresentar formalmente. Meu nome é Matheus Pinheiro, dos Santos da Rocha, sou estudante de Biologia pela UFRN, bacharel, e eu tenho trabalhado atualmente com a Aline e Tito com dentição de dinossauros terópodes. Sim, pode me resumir como dentista de dinossauro. O que se trata esse artigo? Basicamente, mais uma página no debate lábios versus dentes à mostra, por assim dizer. Do inglês, lipless versus lipped. Esse artigo é de Cullen e colaboradores de 2023, ok? Então, vamos lá. Para início de conversa, vamos falar do erro. Para início de conversa, vamos falar do início, obviamente, que é como os dinossauros eram vistos. Especificamente, nas reconstruções, desde 1880, esses animais são mostrados com a maxila projetando-se da boca fechada, como no exemplo do famoso T-Rex do chocolate de surpresa da Nestlé, com os dentes bem à mostra. E essas representações se dão por principalmente 3 fatores. Primeiro, se acreditava que os dentes eram muito grandes para caberem fora da boca, dentro da boca. Segundo, o suporte filogenético com os parentes dentados mais próximos dos dinossauros não avianos, que são os crocodilianos, que, como vocês veem na imagem, têm os dentes fora da boca. E por último, a falta de evidências diretas. Porém, se apresentou no trabalho de Cullen algumas problemáticas com relação a isso. Primeiro, reconstruções rigorosas desses tecidos são fundamentais para inferências biológicas desses animais. Porque vocês devem entender basicamente que um animal que possui lábios, entre aspas, vai se alimentar de uma maneira diferente de um animal que não possui lábios. Então, saber se esse animal tinha lábios ou não já pode determinar alguns comportamentos desse animal. Se ele era mais brutal na hora de se alimentar ou não, por exemplo. Ou se ele tinha que ter cuidado com a boca dele. Outro detalhe é que os dentes dos dinossauros terópodes apresentam um esmalte fino, diferente dos crocodilianos atuais, que têm um esmalte grosso. E, logo, os crocodilianos têm a dentição à mostra, fora da boca. E isso se dá por vários fatores, incluindo o esmalte grosso. Logo, não faz sentido no animal que mostraria os dentes ter esmalte fino, não é? E outro detalhe é que já se foi comprovado que grandes terópodes, por outros artigos, mantinham a dentição prolongadamente. Se não me falha a memória, me corrijam nos comentários, o T-Rex, a dentição dele, ele mantinha o mesmo dente na boca por cerca de 2,3 anos. Logo, um tempo tão prolongado de dentição mantida levaria, se o dente tivesse à mostra na boca, a dessecações prejudiciais e a um desgaste severo do dente. Para identificar essas características, foi-se usado várias linhas de evidência para testar hipóteses alternativas com relação à reconstrução facial, sendo elas histologia dentária. O pessoal já deve conhecer que o pessoal desse laboratório ama uma histologia. Regressão do tamanho dente e crânio dos animais, mais especificamente análise de crânio de
terópodes não avianos e de varanídeos, ok? E outros répteis, além de comparações morfológicas. Com relação à comparação morfológica, vamos falar do primeiro embate entre crocodilianos e lagartos, lepidossáurios, representados aqui carinhosamente pelos Crocodile de One Piece e Misty de Lagarto de Cavaleiro Zodíaco. Quem ganharia essa luta? Diga nos comentários. Mas, nessa luta específica do artigo, os répteis em geral apresentam, primeiramente, dois padrões anatômicos. Nos crocodilianos, 1/4 da coroa dentária é coberta por uma gengiva carnuda, enquanto a coroa coberta de esmalte não é coberta por escamas labiais. Já os lepidossauros possuem igualmente a base do dente coberta por gengiva, mas a coroa coberta de esmalte são cobertas externamente por escamas labiais, quando a boca está fechada. É só vocês lembrarem da feição de um dragão de Komodo ou de qualquer outro lagarto monitor, ok? Quando ele está com a boca fechada, os dentes não aparecem. E nessa luta, parece que os lagartos ganham vantagem com relação aos crocodilianos. Primeiramente, falando do agrupamento filogenético vigente atual. Lembram que atualmente, antes desse artigo, se imaginava os dinossauros terópodes com os dentes da amostra, entre os fatores, porque o agrupamento mais próximo deles, dentado vivo hoje, são os crocodilianos. Mas se mostrou nesse artigo que o tegumento facial nos crocodilianos é derivado e tem relação com seu estilo e tem mais a ver com seu estilo de vida aquático e adaptações sensoriais. Outro detalhe interessante é que os crocodilomorfos, terrestres extintos, possuem um padrão mais parecido, o padrão dentário no caso, mais parecido com o terópode do que com o crocodiliano atual. Se vocês olharem, vocês vão ver daqui a pouco, os dentes de um crocodiliforme terrestre, eles parecem muito mais com as facas clássicas da dentição dos terópodes do que as bananas, eu gosto de chamar, que parecem pequenas bananinhas, dos dentes dos crocodilianos atuais, ok? Mais cônicos, dentes mais cônicos. Por outro lado, uma comparação mais ampla demonstra que o padrão linear de baixa densidade de forames dos terópodes é mais semelhante em estrutura ao de esquamatas existentes. Traduzindo para o grego, porque eu acho que nem vocês entenderam isso. Os terópodes atuais, erro. Traduzindo para o grego, porque eu acho que é difícil entender isso, até para mim. Não. Traduzindo para o grego, o padrão de, entre aspas, gigantes, buracos na mandíbula e maxila desses animais, dos terópodes no caso, se assemelha muito mais a esquamatas atuais do que com crocodilianos. E o detalhe interessante é que a baixa densidade de forames, entendam forames, entre aspas, buracos, são uma característica que em terópodes poderia favorecer tecidos moles extraorais. Essa imagem é excelente, está no artigo, para quem quiser ler o artigo. Eu só adaptei ela para o slide. Reparem no varanos, lepidossauros aí. Apontando com eles aqui, eu consigo mostrar para vocês. Cada buraquinho desse é um forame. E nos lepidossauros em geral, olha, uma linha clara de forames na maxila. Mesma coisa com os ampirricos aqui, a famosa iguana marinha. Aqui a linha é um pouco mais clara, mas as setas ajudam vocês verem. Enquanto que nosso amigo aligator aqui é forame para dar e vender, basicamente. Enquanto que o nosso amigo, eu estou bem em cima da imagem, mas que pena. Mas pelo menos aqui, bem aqui, eu juro para vocês, não estou mentindo, tem um forame.
E, se vocês olharem no artigo, o forame vai do começo da maxila, do começo da maxila até o final dela, formando uma linha tênue, muito mais similar à dos varanídeos, dos lepidossauros em geral, favorecendo a existência de, entre aspas, lábios. Agora, a gente chegou em alguns aspectos interessantes do artigo que eu preciso tratar com vocês antes de seguir. É um pouco mais delicado, então prestem atenção. Primeiro, o papel do esmalte nesses animais. Nos terópodes, a dentição deles é caracterizada por uma camada relativamente, invariavelmente fina, que cobre a coroa do dente. E a espessura do esmalte, lembre-se disso, é semelhante nos lados lingual e labial. E também depende do tamanho do animal. Quanto maior o animal, maior tende a ser a camada de esmalte. Mas ela tende, mesmo nesses maiores exemplares, a ser fina em comparação a outros grupos de mesmo porte. Já os crocodilianos, aqui, geralmente, como eu citei antes, tem a espessura do esmalte mais grosso, com regiões mais espessas em direção ao ápice da coroa. Ele engrossa com o passar do tempo. E a exposição da dentina, que é a parte interna do dente, vou mostrar mais para frente para você entender melhor, é comum em dentes expostos por muito tempo no ambiente. E agora, vamos falar da parte que Tito mais adora, que é a histologia. O que Mullen e colaboradores fizeram? Primeiro, eles removeram um dente maxilar superior funcional de um tiranossauro chamado Daspletosaurus, no qual foi examinado a sua idade e ultraestrutura do esmalte, em corte histológico. Os resultados que eles chegaram foram os seguintes. Primeiro, eles confirmaram o total desenvolvimento do dente, ele apresentando cerca de 512 linhas de von Ebner. E o que são o raio das linhas de von Ebner? Vamos primeiro analisar um dente de terópode. O dente de um terópode em corte histológico lateral apresenta essa conotação. No final, a cavidade pulpar. No meião, aqui assim, nessa região, seria a dentina. E na parte mais superficial, a camada de esmalte. Vai ter um corte histológico daqui a pouco, vocês vão entender melhor. E no meião, se vocês olharem qualquer imagem que vocês virem na internet de corte histológico de dente, vocês vão ver, linhas desenhando aquele dente. Essas linhas são as linhas incrementais de von Ebner, que permitem a gente entender o desenvolvimento daquele dente específico, não do animal. Por causa que a modificação dentária em terópodes é muito rápida. Como eu disse, o T-Rex trocar de dente a cada 2,3 anos. Então, a cada 2,3 anos, o dente é substituído. Então, eu consigo datar a idade, entre aspas, daquele dente. Mas isso não condiz com a idade do animal. Combinado? Seguindo. Também verificou-se. Lembram que eu falei da espessura semelhante no lado lingual e labial do dente? Pois então, eles encontraram exatamente a mesma coisa. O animal tinha, tanto do lado lingual quanto do lado labial do dente, a mesma espessura dentária. Vocês vão ver daqui a pouco. Sem evidência de desgaste substancial. Além do que, é um parênteses, detalhe de se falar. O desgaste dos dentes terópodes ocorre raramente e principalmente na superfície medial da dentição maxilar, devido ao contato dente com dente, ok? E olha que interessante, eles compararam o dente do Daspletosaurus, que chegaram nessas conclusões, com o dente de Alligator mississippensis. E eles analisaram e chegaram à conclusão de que o lado labial estava exposto, ou seja, com a dentina à mostra. E agora vamos falar do papel da água, ou melhor, da umidade no esmalte. Quando a gente pensa no esmalte,
no caso a estrutura dentária, esmalte, a gente pensa que é uma estrutura rígida que não tem nada a ver com água, correto? Correto, pero não útil. Por quê? Ele apresenta teor baixo de água, não nulo. O que implica que ele ainda é hidratado e mantido em vertebrados terrestres por secreções glandulares na boca, nossa famosa saliva. Reparem nesse detalhe. Um esmalte seco tem maior nanodureza e módulo de elasticidade. Traduzindo por português, quer dizer que ele fica mais rígido e mais propenso a quebrar com o tempo. E esmalte molhado é melhor para, obviamente, resistir a desgaste e abrasão. E olha aí os resultados que eles chegaram com o artigo analisando tanto o esmalte quanto o corte histológico. Mais uma vez, vou relembrar para deixar bem claro. Aqui é a estrutura de um dente de um arcossauro qualquer, no caso um dinossauro. Aqui a polpa, a cavidade pulpar, as linhas de von Ebner, que podem ser entendidas como as linhas de crescimento também. O esmalte mais superficial aqui em cinza, ok? Esse foi o padrão que eles encontraram no artigo no dente das pletossauros. Falta de desgaste e abrasão, sugerindo resistência sob condições de hidratação consistentes com a posse de tecidos estorais. Traduzindo para português, para ele manter um dente assim, ele provavelmente tinha lábios, entre aspas, que hidratavam aquele dente. Em comparação ao nosso amigo crocodiliano aqui, que no caso foi o Alligator mississippensis, repara que desse lado aqui não apresenta esmalte mais, ok? Aqui está a imagem do artigo para deixar bem claro. B é o lado lingual do dente, C é o lado labial. Essa linha branca aqui brilhante, tanto aqui em C, ó, quanto aqui em B, é o esmalte, muito bem preservado. Igualmente, entre aspas, preservado. Eu não posso chegar e dizer que é exatamente igual, mas que eles eram semelhantes, eram. Já o nosso amigo crocodilo, cadê o esmalte? Não tem. E por último, temos a comparação crânio e dente, onde foi feita uma análise de regressão de eixo maior, onde foram analisados, aqui no esquema mostra bem, o tamanho, o comprimento, para ser exato, do crânio, em comparação ao tamanho do dente, entre grandes lagartos, monitores, e nossos amigos terópodes extintos. E olha que interessante as conclusões que eles chegaram com essa análise. A inclinação da relação dente e tamanho do crânio em relação a terópodes se aproxima a de varanoides. E não só isso. Os varanoides possuem maior diferença ou maior proporção entre a altura do dente e comprimento do crânio, sendo o maior valor encontrado 0,096, sendo que o maior terópode amostrado tinha apenas uma proporção de 0,074. Ou seja, a disparidade entre comprimento do crânio, a altura do dente, se apresenta nos varanídeos atuais. E eles têm lábios. Por que não poderia ser o mesmo com os terópodes? Aqui vocês veem o esquema em maiores detalhes. Cada pontinho azul é um varanídeo atual, sendo que o que mais foge à regra é o varano salvadori, aqui, que eu estou apontando aqui em vermelho. E o nosso maior representante entre os terópodes, nosso querido T-Rex, está aqui, ó. E as conclusões? Bom, eu acho que todo mundo pode concordar que, pelo menos com base nesse artigo, foi apoiada a reconstrução facial com lábios, entre aspas, em terópodes, com implicações de amplo alcance para a representação na ciência e cultura popular, tendo implicações na resistência dentária, ecologia alimentar e biomecânica. Além do que, foi postulada uma condição plesiomórfica semelhante a um lepidossauro para tecidos estorais em dinossauro.
E, para finalizar, gostaria de terminar com as palavras do próprio artigo, claro, traduzindo para o português. Esperamos que nossos resultados não apenas forneçam uma compreensão mais profunda da evolução dos tecidos moles bucais em geral, mas também de forma mais ampla, abram novas direções de pesquisa sobre as relações entre tecidos moles orais e comportamento alimentar em vertebrados terrestres com grandes dentes. É isso, pessoal! Muito obrigado. Pelo menos agora, com base nesse artigo, pelo menos a gente pode supor que se tivesse batom na época dos dinossauros, T-Rex poderia usar um belo de batom. E é isso. Muito obrigado. E aí, o que vocês acharam dessa pesquisa? Vocês acharam algum ponto forte, um ponto fraco? Tem mais alguma outra pesquisa que você gostaria que a gente comentasse aqui no canal? Deixa aí o comentário, compartilha com quem você acha que vai gostar de ciência, de paleontologia, dessas coisas. Quem quiser ser apoiador do canal, ajude a gente, ajuda também nas pesquisas aqui. E gostamos muito aqui de ouvir a opinião de vocês, então nunca deixem de comentar aqui embaixo, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Nós gostaríamos de agradecer nossos apoiadores. Vocês fazem parte da nossa família e graças a vocês nós podemos manter este projeto de divulgação científica. Para quem ainda não sabe, as atividades de divulgação científica do Colecionadores de Ossos são mantidas graças a uma campanha de financiamento coletivo. Você também pode nos ajudar adquirindo produtos da linha Dino Hazard. Obrigado pelo seu apoio para nos ajudar a manter este sonho de divulgar e produzir ciência de forma livre neste país.